A associação está em preparação para Caminho de Santiago. Eu acho que você sabe, e eu quero que você acompanhe um pouquinho aqui, não só por você, mas eu quero que você conheça alguns tipos de peregrino que tem o Caminho de Santiago, tá? Nos nossos grupos de WhatsApp, a gente tem. São quase 2.000 peregrinos. Se você for no site, clicando aqui abaixo, você vai encontrar um link lá, grupos de WhatsApp, onde se trocam dicas sobre o caminho de Santiago, sobre todo tipo, do caminho francês, do caminho português, o caminho só de bike. Então, são grupos específicos e eles são abertos para você. Você pode estar participando lá. Quando você vê nessa página, tem algumas regras para isso. O que acontece? Esses tipos de peregrinos que vêm ao caminho de Santiago, eles têm mudado muito com o tempo. E não cabe a uma associação ou a qualquer pessoa julgar como cada um faz o seu caminho de Santiago. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, era um tipo de caminho. Hoje o caminho mudou bastante. Pessoas de diferentes estilos de caminho de Santiago vão atrás desse processo que é o caminho de Santiago. Nós da associação nunca entendemos que o caminho de Santiago é uma viagem turística. Nós sempre consideramos o caminho de Santiago um processo. É por isso que a preparação que a associação faz para os peregrinos, ela é um pouco mais séria, um pouco mais densa do que simplesmente entregar uma credencial e falar assim, tchau, bom caminho, né? Porque a gente também promove um trabalho de SOS dentro das trilhas. A gente recebe chamados de lá, junto com a Associação Espanhola, então a gente tem uma vontade a mais, um positivo em cima do positivo, de estar fazendo com que o peregrino tenha muito menos perrengues. No nosso site lá tem alguns vídeos também dos hospitaleiros e de peregrinos falando quem passou por esse trabalho da associação. Mas como é que são esses peregrinos? Qual a diferença entre eles? Tem um peregrino que ele é muito independente, é um peregrino que gosta da aventura de cair lá e não saber nada que está acontecendo. Geralmente isso fica um pouco mais caro, porque, vamos dizer assim, em tudo que você for fazer na vida, se você não tiver o caminho das pedras, né, se você não tiver uma informação de alguém que já fez o que você quer fazer, esse desbravar, ele pode ter um gosto da aventura tua, isso é uma escolha muito pessoal, isso é super válido. Ou então tem um mínimo conhecimento que você pega para você poder se preparar, né? Não é interessante para a gente hoje, para qualquer ser humano, a gente gastar 2, 3 mil reais a mais por alguns equívocos de data de passagem, de mochila. Mochila custa de 300 a 3.000 reais, né? Qual levar para o caminho de Santiago? Mas tem um peregrino que se aventura mais nisso, tá? E tem um segundo tipo de peregrino, de peregrina. Eu não vou falar de tipos, a gente fala tipos assim, mas tem um segundo estilo, que é o peregrino que ele se prepara bastante para caminho de Santiago, que ele gosta de toda a informação, porque ele entende a segurança disso, que ele se conecta a instituições do Caminho de Santiago, porque apesar de viver um processo, apesar da independência dentro do Caminho de Santiago, existe uma necessidade dessa preparação. E isso é o que a gente faz também todos esses anos, já passando por mais de 3.000 reuniões individuais com peregrinos. Então a gente acaba conhecendo bastante o que é cada um em Caminho de Santiago. Esse peregrino, essa peregrina que escolhe o caminho depois de conhecer caminhos de Santiago, né? Porque o que acontece? Geralmente as pessoas vão ao caminho de Santiago muito de boca a boca. O boca a boca faz com que você ouça muito bem de um caminho e nada de outro. Então você fala, esse aqui é um caminho que eu quero fazer. E que tal se conhecesse um pouco mais sobre caminhos de Santiago antes de decidir até mesmo o caminho? Porque você tem que decidir a época que você vai, qual que é melhor. Tem gente que tem horror ao frio, tem gente que tem horror ao calor. Tem gente que quer um caminho um pouco mais abastado, né, que fala assim, eu não vou dormir no quarto com mais pessoas, eu quero quartos privativos. Então existe esse peregrino também, e está todo mundo lá. O mais importante, e que eu acho que aí sim é uma visão da associação, é entender que todo mundo está num processo. Tá? Eu acho muito bonito quando a gente encontra um peregrino que ele tinha vários bloqueios, várias regras e vários. A gente chama de medos isso, né? Então ele tem que fazer um investimento maior nas coisas, ele tem que ter uma segurança de locais de dormida diferentes, ele quer se destacar, se deslocar um pouquinho do grupo porque ele quer mais privacidade. E a gente trata isso como uma parte desse processo, porque a gente sabe que quando esse peregrino vai ao caminho de Santiago, seja 15, seja 10, seja 30, 35 dias, para quem tem condições de tempo e de recursos para mais tempo, esse processo é sempre mais intenso. Então, esse processo de caminho de Santiago, a gente vê a beleza acontecendo lá. E sempre se retornam para a gente e falam: Guilherme,
como foi diferente do que eu pensava. E eu sempre digo para todo mundo, e vocês que me ouvem ou que fazem reuniões privadas comigo, o pessoal da mentoria, o pessoal associado, sabe que eu falo que o caminho, ele sempre vai entregar mais do que você pensa. Sempre. Dificilmente alguém sai de lá, sem recolher muito mais do que foi buscar. O Caminho de Santiago é uma localidade que ela se faz muito mágica pelo que a gente busca lá. Então, os peregrinos estão numa mesma fase de busca da vida. Quase uma regra de Caminho de Santiago. Os peregrinos estão lá em dois momentos de vida, de comemoração e de ruptura. Isso é interessante porque fala de momentos muito importantes na vida das pessoas. E você cruzando com essas pessoas dentro do caminho, você acaba encontrando esses iguais, esses momentos espirituais ou mentais ou de consciência muito parecidos. Caminho de Santiago não é uma viagem de festa para você fazer uma viagem para descansar, para você não digo descansar, mas para você ficar sem o aprendizado nenhum, você pode ir para um resort de praia e ficar parado lá, pode sair mais caro até que um caminho de Santiago, você pode ficar lá 15 dias, né? Mas o que se recolhe do caminho de Santiago, ele fala muito sobre o que se está indo buscar lá. Essa é uma coisa muito importante, é muito legal a gente considerar tudo um processo. Não tem um peregrino que comece certo ou comece errado. Tem gente que já chega mais preparado, um pouco mais sabendo o que está buscando, né? É muito interessante as reuniões que a gente faz. Quantas vezes eu ouvi peregrinos e peregrinas de 60, 70 anos que falam: eu estou indo buscar alguém que eu esqueci no meio do caminho da vida. E é muito interessante ter essa possibilidade, ter essa consciência de que existe um lugar que a gente pode achar isso. Dá para se fazer isso pelo Brasil? Dá. Mas existe uma forma diferente disso ser encontrado dentro dos caminhos de Santiago, tá? Existe a barreira da língua, que eu acho que ela é muito importante, que ela favorece a nossa introspecção. Esse é um assunto que eu dilacero um pouquinho mais quando eu estou conversando com os peregrinos, né? Te favorece a introspecção, é interessante. E outra coisa, sempre lembrem que quando você faz um caminho ou uma jornada distante da tua casa, as chances de você querer completar elas são muito maiores. Então existe uma soma de um motivo aí. Você pode encontrar no caminho, às vezes, espanhóis ou pessoas que estão muito próximas do caminho que às vezes têm algum problema e podem parar o caminho. E a gente, nessa distância que está, o Brasil, nessa distância que está, e o investimento de passagem de equipamentos, não tenha dúvidas, passagem de equipamento vai ser um valor maior do que Caminho de Santiago, né? As pessoas falam tanto sobre valores lá e esquecem de somar o que estão gastando aqui. Muitas vezes gastam aqui de forma errada, né? Porque compram materiais mais caros, e é por isso que a gente aconselha tanto sobre tipos de material na mentoria que fazemos, ou quando o peregrino abre a guarda para falar sobre isso, né? Então é muito mais difícil você desistir de uma viagem quando investe-se muito mais. Isso é uma regra de ser humano. Você valoriza muito uma coisa que é o teu dinheiro, e o teu dinheiro é a tua troca de vida, troca de tempo por um capital. Então a gente sabe disso aí, que lá as pessoas se mantêm muito mais na jornada, muito mais nisso. E é como se falasse aqui, já estou aqui, deixa eu ver o que que vai acontecer, deixa eu ver como é que é, deixa eu aceitar mais as coisas, deixa eu buscar aprender mais, né? É como alguém que compra um curso e não podendo desistir, fala assim, já paguei, vamos ver onde é que isso vai dar. Então, o Caminho de Santiago, eu acho que ele é um grande curso de autoconhecimento. Eu não tenho nada diferente para falar daquilo assim como última instância de conhecimento. É uma avalanche de conhecimento que se ganha lá. Tá? É um conhecimento interno muito grande. Chego a falar, e já falei em alguns podcasts que a gente tem, que o Caminho de Santiago é uma viagem interna travestida de viagem externa, travestida de caminhada. Então, as pessoas acham que estão indo lá para ver muitas coisas, e elas acabam entendendo que o caminho é uma viagem interior, mas você vai descobrir isso no meio desse processo. E esses peregrinos, tanto que chega, cai de paraquedas no caminho, que também funciona, isso depende muito de cada um, quanto o peregrino que quer se preparar muito, existe um terceiro tipo, que é a pessoa que fala assim: eu não tenho a segurança para entrar no caminho de Santiago, eu não tenho. Eu não tenho esse sossego de preparar minha viagem, eu não sei onde é que eu vou dormir, eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei se vou pegar o lugar errado, eu não sei que tipo de material que eu estou levando para lá, e se as minhas reservas não derem certo. Eu quero ter alguém para me acompanhar, e é por isso que a associação entrou nessa modalidade também. É uma das modalidades que a gente tem.
E é por isso que eu falei que a associação está indo ao caminho de Santiago. A Carol está indo com um grupo de 15 pessoas, eram 10 pessoas, mas isso acabou extrapolando e é uma coisa que a gente vai buscar não fazer mais. Indo ao caminho de Santiago, acompanhando esse grupo, dando suporte até Santiago de Compostela, de León a Santiago de Compostela. É uma viagem que vai acontecer de novo, então você vai no nosso site, pergunta lá. Essa viagem acontece outras vezes, e 2 vezes por ano, por enquanto. Então, busca lá se você se interessa em saber como isso funciona. Por quê? Nós não somos uma agência de turismo, nós somos uma associação, então a gente sabe lidar com o peregrino em um processo. Então, não é uma viagem que você, por exemplo, um caminho guiado. À sua esquerda, você tem o convento de San Antão, à sua direita você tem o final das Mesetas e etc e tal. Na verdade, é uma viagem onde a gente protege muito a independência do peregrino. Isso é muito raro acontecer, porque quando grupos se fecham, viram timinhos dentro de Caminho de Santiago. A gente tem um trabalho junto à Associação Espanhola para preservar essa peregrinação, né? Mesmo num grupo que você chega, esse grupo, por exemplo, ele está chegando em León, ele tem os jantar de inauguração do caminho com o hospitaleiro Acácio, a gente está trazendo a Natália também, que é outra hospitaleira, para fazer a abertura desse caminho. Então, existe uma experiência de estar com pessoas que estão no caminho de Santiago há mais de 20 anos, e essas pessoas da associação Acácio Orieta, que trabalham na associação Passo a Passo, que fazem o SOS do Peregrino, vão estar como respaldo 24, dando respaldo 24 horas por dia para os peregrinos que estão nesse grupo acompanhado, mais do que guiado, ele é acompanhado, né? Então, é um grupo para as pessoas que podem carregar mochila, podem carregar sua mochila, né? Mas existe inclui isso aí, o trabalho do serviço de levar a mochila de etapa a etapa, porque a gente entende que o caminho de Santiago é um processo interior de cada um. As pessoas às vezes podem começar sem carregar mochila, pode terminar carregando a mochila, pode começar a entender o que é responsabilidade e escolha pelos próprios itens que está levando. Tanto que, dentro desse processo, dessa viagem de 16 dias, a gente faz uma mentoria com esses peregrinos para ir acertando e alinhando as expectativas de cada um e conversando sobre o caminho de Santiago de uma forma um pouco mais densa. Não é uma viagem guiada somente como você vai para qualquer lugar. É uma viagem que tem a curadoria de uma associação que está há 25 anos trabalhando dentro do Caminho de Santiago, que tem uma ligação muito forte com as instituições do caminho, né? Então, são experiências adicionais colocadas, como existe um tour privado dentro da Catedral de León, que vai se repetir também no próximo caminho. Existe um tour dentro dos telhados da Catedral de Santiago no final, e hospedagens com a curadoria do Acácio para colocar os peregrinos nos melhores lugares. Eu sei que hoje você que está no caminho está encontrando dificuldades de hospedagem em alguns lugares. Esse é um receio que algumas pessoas têm e que às vezes falam, eu busco mais segurança. Então, sobre um grupo desse, sobre o próximo grupo que já está em formação e já está com as vagas sendo ocupadas, a gente tem essa preocupação de deixar o peregrino na, na forma mais pura que ele pode estar no caminho de Santiago, mas sabendo que ele está atendido 24 horas por dia, sabendo que em cada lugar que ele está chegando existe um pé da associação lá dentro, das associações, não sendo uma agência e sendo um grupo que está sendo gestionado por duas associações. A experiência de Caminho de Santiago, ela tende a ser muito mais próxima ao que as pessoas encontram quando estão buscando o autoconhecimento lá, tá? Então é uma preocupação, é um preparo muito interessante que a gente faz para fazer um caminho que não seja um caminho fechado, um caminho que perde-se as melhores oportunidades e nuances de aprendizado dentro do caminho de Santiago. Eu acho importante se posicionar nessa época de uma forma a oferecer tudo o que os peregrinos podem recolher de Caminho de Santiago, do peregrino mais aventureiro, ou muito mais independente, ao intermediário, ou ao peregrino e a peregrina, que buscam um grupo. Eu falo mais que um grupo, isso é um suporte, porque os grupos. Essas pessoas vão estar compartilhando o mesmo ambiente físico, quase, ou em quartos privados, que também tem essa possibilidade, ou em quartos coletivos, nos locais de parada, né? Ou vão ganhando suas afinidades, ou até vão estar em contato com outras pessoas. E eu sempre defendo para os peregrinos: você está num grupo, mas fale com os outros, não se fechem como grupo, né? Então, esse peregrino não é caminhar junto, está levando um grupo ao caminho de Santiago, não é caminhar junto todo mundo todo dia.
Isso é uma coisa que a gente ensina na mentoria aos peregrinos que estão indo a essa jornada com a Carol, essa jornada com as associações lá. Tá? É você estar livre a fazer o caminho da sua forma. Existem desvios do caminho, cada um vai poder escolher como vai fazer. E a gente se encontra nos pontos de segurança do caminho de Santiago. Você tem uma curadoria de locais para se ficar, significa que quando você estiver passando pelo Cebreiro, por exemplo, ou está nos últimos 100 quilômetros, você não tem com que se preocupar se você tem a sua vaga ou não. Tá? Significa que você tem literalmente um suporte de SOS, um suporte de socorro 24 horas por dia dentro do teu caminho. E às vezes, se você tem um receio, ou se você tem encontrado resistência da família, às vezes é uma boa opção para um primeiro caminho de Santiago, você ir lá desvendar e pegar a segurança que você quer, você desvendar esse caminho com o grupo da associação. Né? Eu realmente estou muito entusiasmado com o que eu estou vendo dos peregrinos, porque de longe são pessoas que estão indo com a gente, que estão atrás de turismo lá, são pessoas atrás desse processo que a gente defende tanto que ele aconteça para cada um. E não pense que quando está num grupo programado, que na verdade é um grupo para programar a segurança do peregrino, né? O primeiro está indo em junho agora, depois tem outro para outubro e está se formando outros grupos. Não pense que isso isso engessa o caminho de alguém. A gente está fazendo isso com uma forma muito séria, respeitando o conhecimento e respeitando o que cada um está buscando no caminho de Santiago. Tá? O grupo ele não é homogêneo, ele tem várias cabeças, várias pessoas, mas eu tenho certeza que cada um está buscando realmente uma coisa mais interior dentro de Caminho de Santiago. Você se sentiu tocado ou tocada? Se você tem uma família que fala assim, sozinho você não vai, a gente vai ficar maluco aqui, busca esse contato aí, vê que interessante que é, porque não é um grupo de agência de turismo, tá? Você está sendo atendido por pessoas, inclusive por mim, que lido com o Caminho de Santiago todos os dias. E a parte mais legal que eu falo disso é que o respeito ao processo, o respeito à essência de Caminho de Santiago é muito difícil você encontrar se você não estiver ligado a locais que defendam esse tipo de experiência, que defendam essa energia ou espiritualidade de Caminho de Santiago. Você pode chamar como você quer isso aí, mas existe alguma coisa diferente lá. As pessoas estão indo bastante para Caminho de Santiago, estão indo buscar alguma coisa lá, estão encontrando, mas é uma viagem interior. E se você sentir essa necessidade, essa vontade de estar nesses grupos, saiba que você está tomando um passo muito seguro em duas coisas, tanto na sua segurança física, na sua segurança de preparação, que a gente passa por tudo isso, são várias reuniões, a gente entregou horas, horas e horas, 15, 20 horas de reunião para as pessoas e reuniões privadas também, para estar conversando com cada um que está indo a esse grupo, e a gente vai entregar também essa segurança de você saber que está trazendo de lá uma experiência real de caminho de Santiago. Tá? Não é caminhar Santiago só, é viver o processo. Tá joia? Esse canal aqui é um canal que a gente fala de caminho de Santiago, canal da associação. Fique inscrito, eu acho que você tem assuntos a receber que estão em outros vídeos também, são mais de 200 vídeos e a grande maioria são vídeos técnicos, onde a gente fala de caminho de Santiago, onde a gente ensina coisas do Caminho de Santiago que estão um pouco esquecidas, e esquecidas porque essa massificação de Caminho de Santiago está transformando quase a experiência num turismo, e isso nunca foi Caminho de Santiago. Caminho de Santiago que você ouvia falar é um caminho que a gente está mantendo a rédea curta no nosso assunto de Caminho de Santiago com a associação, para que não se perca isso. Tá? Eu vejo pessoas fazendo o Caminho de Santiago com 350 euros por dia. É uma escolha, mas a essência do caminho está em outra coisa. E se você quer entender a essência de caminho, gruda nas associações, gruda na Associação Espanhola, gruda na gente aqui, porque é muita gente que passou pela gente, são muitos peregrinos que fizeram reuniões, são muitos peregrinos indo e vindo ao Caminho de Santiago, são muitos atendimentos dentro do Caminho de Santiago, então a gente tem um respeito de tratar o peregrino que realmente está fazendo muita diferença na jornada de cada um. Bom, uma boa semana, um bom final de semana, não sei quando você está vendo esse vídeo. Acesse o site lá, tem muito link importante para quem está se preparando para o Caminho de Santiago. Tem realmente tudo o que você precisa e eu não estou falando exagerando, não. Já faz muito tempo que a gente
produz conteúdo sério sobre Caminho de Santiago, tá? Quando você fica assistindo vídeos muito festivos e alegres só de Caminho de Santiago, você talvez não se lembre de um processo que acontece lá. Então, todo mundo está filmando o Caminho de Santiago. E você está, às vezes, buscando informação em quem está filmando o Caminho de Santiago só e está falando que esse café é gostoso, ou que esse trajeto é difícil, ou olha que coisa bonita, olha o meu esforço e tal. Ah, tem muito mais informação por baixo disso que tem que ser conversada com o peregrino. Ou você repete o caminho de outra pessoa.